Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo, com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder eternizar a história de uma grande história na medicina aqui da nossa cidade. Falo dela, a médica psiquiatra, doutora Tatiane Teixeira, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra inenarrável poder receber uma pessoa do seu gabarito. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, para começar nosso bate-papo, e antes de a gente poder entrar nos pormenores, em tudo aquilo que você faz com bastante maestria dentro da medicina, eu sempre começo o bate-papo com toda entrevistada fazendo uma pergunta que, curiosamente, no seu caso, tem tudo a ver com o que você é e com o que você faz dentro da sua profissão. Como está a doutora Tatiane Teixeira mentalmente falando neste ano de 2025? Nesse ano de 2025, estou mentalmente mais fortalecida, né, de tudo que eu já passei durante todo esse tempo, né, de profissão e tudo mais, além de medicada. Acho que todo mundo, a gente brinca, né? Mas eu estou mais mentalmente fortalecida, né? De tudo que a gente conseguiu conquistar também esse ano com a clínica, né? Com a Otorrinocenter, que foi um sonho aí do doutor Rodrigo, do doutor Daniel, que é o meu marido. Sim. E eu e a Lívia podemos estar fazendo parte, né, desse sonho. E estou mentalmente mais fortalecida. Pensando na saúde mental, eu como leigo, tá? Mas imagino que seja um ponto pacífico para todo e qualquer ser humano que habite nesta terra. Esse assunto ganhou força e ganhou abrangência na sociedade por conta de tudo aquilo que o mundo viveu em 2020 e 2021, Sim, que foi a pandemia. Sim. E nós sabemos que a pandemia ela deixou um rastro nas nossas vidas, em todos os aspectos. Financeiro, profissional, na vida amorosa, na vida com os filhos, com as famílias, com os pais, enfim. Qual que foi o grande legado, doutora, que a pandemia deixou na história, não da doutora Tatiane Teixeira, mas da mulher, mãe, filha, esposa Tatiane Teixeira? Nossa, a época da pandemia, assim, para mim foi uma época de muito desafio, onde eu trabalhei demais. Foram 2 anos de muita entrega, sabe? De muita entrega mesmo. Trabalhei em prol mesmo do próximo. Eu lembro lá na Unimed, quando o pessoal trabalhava na época, falou, precisa de uma médica para atender o andar que vão ficar os pacientes internados na enfermaria. Então, eu vou, Sim. né? Mesmo sabendo que eu podia, falei, gente, é um vírus, a gente não vê como é que eu vou fazer para chegar em casa e não passar para os meus familiares. Mas sempre muito temente a Deus, que através dele ele também iria estar me protegendo minha família, para que a gente não fosse acometido pela doença e que eu pudesse fazer o melhor por aquelas pessoas, né? Mas não trabalhei só lá, trabalhei no regional, no Samaritano, então foi um ano de muita entrega. Foi um ano que, sinceramente, a gente viu que o poder aquisitivo não influenciava em nada, né? Se você é uma pessoa, estava na Unimed, estava no regional, estava no Samaritano, a doença vinha de forma igual e às vezes a pessoa saía daquela condição e infelizmente às vezes não saía, era de forma letal. Por mais que você fizesse dos melhores tratamentos, do melhor jeito, né? Que a gente fala, meu Deus, é Deus mesmo, Sim. né? Cada história que passou por nossas vidas, né? Tanto é que chegou no final mesmo do 2º ano, eu cheguei a adoecer. Eu cheguei a ter burnout, né? Acho que com a maioria dos médicos. Eu fiquei sabendo até recentemente que
uma colega que o primo dela desistiu da medicina depois da pandemia. Então, eu falo que quem não viveu a pandemia dessa forma, estava em algum lugar, não viveu direito. Porque era um medo absurdo, né? De contrair, né, morrer, de perder alguém querido. Então, foi uma época muito desafiadora. E passar por essa época muito desafiadora, eu achei que as pessoas iam sair com mais empatia, né? Olhar para o próximo com mais empatia. Sim. Né? Ver que você é igual a mim. Você pode estar na mesma situação que eu. Né? E muitas vezes a gente vê briga de trânsito, coisas bobas, pequenas que poderiam estar sendo evitadas. Então, às vezes, a pessoa não aprendeu direito o que talvez a pandemia Sim. veio para nos ensinar, que somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, que, infelizmente, diante daquela doença, não existia um tratamento A, B ou C que fosse fazer a diferença, porque A tem milhões e C não tem nada. E eu achei que as pessoas iam sair com mais empatia mas, infelizmente, não todos. Infelizmente, né? Verdade. E na época todo mundo falava, né? Gente, depois que acabar, vamos fazer diferente, vamos ser diferentes. Sim, e hoje a gente vê muitas brigas, continuam, coisas muitas fúteis, coisas que realmente... que eu acho que tem coisas que são muito mais importantes do que isso. Como era a Tatiane Teixeira nos tempos de escola lá em São Paulo? De escola antes da medicina? Era uma menina. São Paulo, né? São Paulo muito grande. Então, minha mãe foi uma mãe muito protetora. Não deixava sair, não deixava, né? Era da escola para casa. Então, não foi uma Tatiane que teve um grande crescimento em relação ao mundo. Sim. Né? Era uma Tatiane que já sabia que queria fazer medicina, então estudava bastante. Né? Eu falo que medicina é um dom. A gente não escolhe, a gente é escolhido, é um sacerdócio na nossa vida. A partir do momento que você escolhe ser médica, que você vê que tem um dom, né, de querer ajudar os outros, então você já sabe que eu não vou poder ir em tal festa porque eu tenho que estudar. Então, eu era mais uma menina mesmo. Eu fui crescendo aos poucos, né? Meu marido... Principalmente ele brinca, ele fala, meu Deus, Tatiana, eu te peguei assim ainda... Porque eu demorei a ter esse crescimento. Até na faculdade, morando sozinha em Alfenas, eu demorei ainda a ter uma maturidade. Que aí veio com o tempo e com a ajuda do meu marido mesmo também. O tempo de escola ele é muito nostálgico porque ele carrega consigo lembranças inolvidáveis, né? Que são impossíveis de serem esquecidas. Pelo fato de que é um tempo muito gostoso, onde, por exemplo, as nossas únicas obrigações eram quais? Sim, passar de ano, estudar, manter um bom convívio com os colegas de turma, estudar muito, chegar naquele dia ali da entrega do boletim para os pais e saber que seu boletim não teria mais estrelas que o escudo do Cruzeiro, que estaria bem na fita. Ou então eu era daquelas que chorava horrores se vinha com uma nota mais baixa. Olha isso. Isso é a prova, isso que você falou é a prova do quão determinada você era no tempo de escola. Então é um tempo que carrega consigo uma nostalgia muito grande. Feito essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa ou quando você já passou em frente à escola ou a uma das escolas que você estudou lá em São Paulo, vem ou veio na sua cabeça na hora? Olha, Gustavo, eu vou falar até assim de uma cena, não é nem da escola. Eu atendo algumas meninas adolescentes que às vezes adolescência, então nesse tempo de escola a gente está passando pela adolescência. Sim. Né? E na adolescência nós temos muitas crises, né? A gente não sabe
vamos supor, realmente eu vou ser médica, eu vou ser enfermeira, eu vou ser advogada, será que isso vai dar certo? Então, a gente tem muitas dúvidas, muitas crises. Será que aquele menino que eu estou gostando, eu vou namorar com ele, eu vou casar? Então, são várias, N's. E eu era uma dessas meninas, né? Com a cabeça a mil, assim, com muitas dúvidas, muita insegurança. E recentemente eu tive em São Paulo, faz uns 2, 3 anos atrás, e o bairro que eu cresci mudou muito. Mas tem alguns prédios lá que são prédios antigos. E eu falo, gente, eu passava em frente a esses prédios e ficava pensando assim, porque eu sou de uma família mais humilde, sabe? Aí eu ficava pensando, será que eu vou morar nesse prédio? Será que eu vou... E o sentimento que eu vi, que eu falei, talvez eu não devesse ter sofrido tanto naquela época, ter chorado tanto. Não sei se é por canceriana, né? Mas eu sempre fui muito emotiva e muito preocupada, uma preocupação muito grande com o futuro. Então, eu acho que o que me remeteu e que eu falo isso, às vezes, né, até durante a consulta, é que não precisa sofrer tanto, né? Por a situação, vai dar certo. Sim. Se está fazendo tudo direitinho, tudo, né, conforme, talvez não vai ser o resultado que a gente espera, que nem eu achava lá em São Paulo, aos 15 anos, se você me perguntasse, que eu ia fazer faculdade lá por São Paulo, voltar para São Paulo, não sei se casar com algum paulistano ou ficar lá, comprar um daqueles apartamentos que eu via, estar morando lá. E a vida, assim, para mim foi muito melhor. Me levou para Alfenas, estudar em Alfenas, depois Belo Horizonte, conhecer um valadarense e estar aqui hoje. E com uma família maravilhosa. Então, assim, deu certo? Deu. Sim. Mas não foi do jeito que eu imaginei aos 15 anos, né? Não foi do jeito. Sim. Eu imaginava de uma outra forma. Naquela época, aquela menina lá que sofria, que chorava, né, que ficava pensando, insegura, mas foi uma coisa muito melhor do que eu podia imaginar. A medicina que te escolheu ou você que escolheu a medicina para sua vida? Acho que foi o dom. Foi com 10 anos de idade. Foi com 10 anos, foi quando eu estava tendo biologia. Assim, a mãe da minha mãe, ela não tinha profissão, né, lavadeira, mas ela era aquela avó que 7 filhos e vários netos, Sim. todo mundo que ficava doente ia para casa dela. Sempre tinha um chá, sempre tinha alguma coisa que ela fazia e que a gente melhorava, não precisava ir para o hospital. Legal. E eu achava isso lindo, né? Então, quando eu fui aprender biologia, eu falei, é isso que eu quero para mim. E surgiu o dom mesmo, sabe? Desde 10 anos eu falei, eu quero ser médica, eu quero poder estar ajudando os outros. E antigamente não tinha o tanto de faculdade que tem hoje em dia. Sim. Então, eu fiz 3 anos de cursinho. Fiz 3 anos de cursinho pré-vestibular para conseguir passar em medicina. Tinha época, tinha amiga minha que tinha feito 6 anos, 5 anos. Né? Às vezes porque queria uma USP, uma Unicamp. Mas eu tinha certeza, tanto é que chegou no último ano, eu cheguei a passar em engenharia química na Unicamp. Não sei por que engenharia química na Unicamp, mas eu falei, gente, se não vai ser médica, então não queria fazer mais cursinho. E conversando com Deus, sempre conversando, falando que se eu passasse em medicina, eu iria tentar retribuir essa forma, né, de ajudar os outros, que assim, né, de família humilde, igual a minha. Sim. Tentar retribuir o dom que ele me deu, né, que eu escolhi, que eu queria para mim. E deu certo, né? Meu pai queria, na época, que eu fizesse engenharia química. Ele falou, faz engenharia química, eu te dou o carro, te dou o curso de alemão. Ainda meu marido falou, mas você queria fazer alemão? Eu falei, queria. Mas acabou que deu certo, fui para medicina. E cada vez mais a certeza que era aquilo que eu queria. Mas foi crescendo. A maturidade foi criando também durante a faculdade.
E pensando justamente no que você falou na parte final da sua explanação relacionado à faculdade, ao curso de medicina dentro de uma universidade, nós sabemos que a universidade, independentemente de qual curso que seja realizado, né, por parte de nós ali em uma faculdade, serve como uma espécie de preparação para o que seremos no futuro dentro da profissão escolhida. Logo te pergunto, o que em pleno 2025 a doutora Tatiane Teixeira tem de tudo aquilo que você aprendeu na faculdade e que jamais você vai se esquecer? Olha, eu tenho muita gratidão. Muita gratidão, principalmente pelos professores que eu tive, pelas colegas que eu tive também, pelas minhas amigas que eu tive. Recentemente, eu sou madrinha, né, até de meu afilhado, filho de um casal de amigo meu que formou comigo. Então, eu estive em Alfenas no início do ano. Que legal. Depois posso mostrar a foto. Tirei a foto com um professor meu de cirurgia geral. Nunca quis ser cirurgião geral, mas ele era aquele professor bravo, Sim. sabe? E eu tive contato com ele logo desde os primeiros anos, técnica cirúrgica e tudo mais. Fui monitora dele de técnica cirúrgica. E foi um dos últimos professores que eu tive um contato. No pronto-socorro, eu não tinha ninguém médico na minha família. E eu cheguei para ele e falei assim, doutor Luiz Carlos, até comentei com ele no dia que eu encontrei com ele em janeiro. Falei, doutor Luiz Carlos, eu estou formando, e agora? Ele falou para mim, tenha sempre humildade. Tati, tenha sempre humildade. Se você não sabe, você pergunta. Não tenta fazer as coisas sem você saber. Vai ter sempre um livro que vai te mostrar, vai ter sempre um colega mais experiente que vai poder te ajudar. Então, nunca perca a sua humildade. E ele, assim, até hoje na faculdade. Tive a honra, né, de reencontrá-lo. Tirei foto com ele, até foi engraçado que eu estava para minha amiga, o doutor Luiz Carlos está lá, eu quero tirar foto com ele. Consegui tirar foto, porque é muita gratidão que eu tenho, porque o que eu aprendi foi através deles. E logo na sua profissão e pensando no início da sua jornada, como você disse antes da gente poder começar, existem cidades que foram importantes para o que você é hoje aqui em Governador Valadares. Falo de Alfenas e Belo Horizonte. Para quem não te conhece, está tendo a oportunidade de poder te conhecer. Qual a relação da cidade de Alfenas e da cidade de Belo Horizonte, pensando na sua figura enquanto médica? Então, Alfenas, eu saí, acho que ainda muito crua ainda de lá, sabe? Aí, cidade igual eu te falei, universitária, 80 mil habitantes. Uma cidade muito pequenininha. E, de repente, me vi em Belo Horizonte, uma cidade muito maior. E lá também tive ótimos preceptores, né? E amigas também muito boas também, que me ajudaram a crescer profissionalmente também. Primeiro que eu tinha escolhido a área de clínica médica. Então, comecei lá na faculdade, lá no Hospital Socorro, como clínica geral. E conhecendo essas amigas, comecei a dar plantão em algumas cidadezinhas do interior, o que me gerou crescimento profissional. Sim. Né? Que me gerou muito crescimento profissional também. Porque quando eu estava lá no Socorro, eu tinha o meu preceptor que me instruía. Né? Tati, a gente está com esse paciente, vamos pensar assim, o que você pensa e tudo. Quando eu estava lá em Birité, era eu, mas só que eu tive muita sorte na vida, sabe, Gustavo? Eu tive muito, Deus sempre muito maravilhoso. Que nem quando eu estive em Birité, por exemplo, os meus colegas de profissão, de plantão, né, que davam plantão comigo, um era cardiologista e o outro era nefrologista, até irmão de um cirurgião daqui. Sim. Então, ou seja,
eu tinha boa relação com ambos. Ô, Tati, se você precisar, você pode chamar. Aí eu tinha aquela coisa do doutor Antônio Carlos também ter falado, se eu precisasse. Então, e era uma turma muito unida. Eu lembro de um plantão que eu fui que ninguém dormiu, porque foi urgência a noite inteira. Foi acidentado, foi pessoa infartada, foi paciente com tentativa de autoextermínio, com intoxicação de chumbinho. E era os 3 clínicos, mais o cirurgião, era todo mundo lá. A primeira vez que eu fui entubar um paciente, o meu colega que estava do meu lado era um intensivista, pneumologista intensivista. Né? A primeira vez que fui pegar um central, era esse colega que estava comigo. Então, para poder pegar a mão mesmo, é o paciente, gente, é uma vida que você tem na sua mão. Então, você tem a certeza que você tem uma pessoa, né, que está lá, está vendo o que você está fazendo, está te ajudando, está te auxiliando. Foi perfeito demais. Então, para mim, foi muito bom. Era uma turma muito unida. Né, em Ibirité, depois foi para Santa Luzia, depois praticamente a mesma turma. Quando a gente mudava de local, quase que é todo mundo junto. Foi uma UPA que eu trabalhei também lá na UPA Leste. Então foi tudo muito bom. Aí quando eu vim para cá, para Valadares, né, que eu vim concursada, eu já vim com uma bagagem muito maior, né, uma experiência médica muito maior. Pensando na especialidade que você domina tão bem, que é a psiquiatria, e aí fazendo relação com o que nós conversamos no início do nosso bate-papo, onde, né, você fez questão de reforçar, né, o quanto que o assunto saúde mental ganhou corpo na sociedade, muito por conta de tudo aquilo que nós vivemos na pandemia. Eu costumo dizer que existem algumas especialidades em várias profissões que elas fogem um pouco de serem apenas uma profissão. Onde eu quero chegar? E aí eu vou fazer relação, por exemplo, com o advogado de família. Ele é um advogado que ele precisa ter ali a noção e a consciência de tudo aquilo que está escrito nas leis para poder exercer um bom trabalho. Só que no meu modo de ver, um advogado de família, ele é muito mais do que apenas um advogado que precisa ter ciência de tudo que está na lei. Porque, pelo fato de ser o advogado de uma família ou de uma pessoa pertencente a uma família que está com alguma intercorrência, algum problema relacionado a algo familiar, esse advogado tem um peso, tem uma importância na vida desse cidadão, dessa cidadã, muito grande. E pensando na sua figura enquanto médica psiquiatra, o médico psiquiatra, ele atua como um agente transformador ou até mesmo salvador de vidas, cuidando da mente do próximo. Qual é o tamanho da grandeza do trabalho de uma médica psiquiatra pensando em salvar ou transformar uma mente que por muitas das vezes se encontra doente? É muita responsabilidade. É muita responsabilidade, que eu encaro a minha profissão. É isso que eu vejo mesmo, sabe? Que nem quando ou eu recebo uma mensagem, né, de um paciente, que nem eu recebi esses dias, falando: doutora, quando eu te procurei, eu estava prestes a fazer alguma coisa. Ou então um paciente depressivo, que a gente consegue tirar e devolver ele, né, não só para a família, mas para a sociedade, né, colocar ele todas as capacidades que ele consegue gerir, né, como pai, às vezes, ou mãe. A gente pega muita mulher, né, e coloca ela funcional novamente, né, que a gente vê que a gente dá vida novamente àquela pessoa e transforma aquela família, que não é, às vezes, só a pessoa em si, a psiquiatria, é todo um contexto, né, claro, social, porque quando você tem uma pessoa adoecida mentalmente na família, e uma família estruturada, ou que tem uma rede de apoio, mexe, abala todo mundo, fica todo mundo preocupado. Então, quando você consegue melhorar, fazer a diferença nessa pessoa, é que você vê que seu trabalho está
tá fluindo, tá? Claro. É claro que assim, que nem eu falo, não é só medicação. Se existisse uma pílula mágica, eu te dava, né? Então, depende muito das outras, da pessoa também, Sim. né? Da responsabilidade da pessoa. É claro que nem quando eu pego uma pessoa com depressão, que está com uma anedonia muito grande, não tem vontade de nada, eu não vou pedir para ela andar na ilha. Ela não tem força. Então, vamos começar a medicação, vamos junto na hora que você tiver condição, que você estiver bem, aí a gente começa a fazer os movimentos. E a gente tem a ajuda das psicólogas também, que fazem um trabalho muito importante, que nos auxiliam também nessa questão, sabe? Quando eu converso com uma médica psiquiatra, ou quando eu imagino a figura de uma médica psiquiatra, é impossível não relacionar com o trabalho de um psicólogo. No sentido de Sim. fazer relação automaticamente com uma psicóloga ou um psicólogo. Sim. E na mente de uma pessoa leiga como eu, ligada a essa questão da saúde mental, onde, né, não sou um profissional que lida com essa área tão importante para a vida humana, eu penso muito no psicólogo ou na psicóloga tendo o seu trabalho, e me corrija se eu estiver errado, tá? Baseado no diálogo com quem lá estará, no seu consultório. Mas eu tenho uma certa dúvida acerca do trabalho de vocês, médicos psiquiatras. É também a questão do diálogo? Também. Ou, além do diálogo, existe também a questão, e aí eu sei, mas como é que vocês aliam essa questão do diálogo juntamente com a medicação? Muito, muito importante sua pergunta. Então, porque tem psiquiatras que ficam assim, a nossa parte é mais a medicação. Eu acredito que a minha parte também é o diálogo. Sim. A partir do momento que eu faço uma boa entrevista, que eu entendo bem o que meu paciente está sentindo, eu vou tentar ser mais assertiva na medicação que ele precisa. E talvez vá dar menos efeitos colaterais, ou então ser uma medicação que ele vai poder adquirir, porque a gente sabe que tem medicações que custam X e outras Y, né? Então, quanto mais eu converso, eu tento entender meu paciente, melhor eu vou tentar ajustar a medicação. Aí a medicação é um ponto, né? E a conversa também, que nem eu falei, que as minhas consultas mesmo demoram aí em torno de 40 minutos, 1 hora, e se precisar até mais, se meu paciente estiver precisando, né? Que o importante é ele. Claro. Lá na sala é ele sair bem e eu saber que eu fiz um trabalho bem feito, né? Sair com a consciência tranquila que eu dei o meu melhor para ele naquele momento. Mas que nem hoje eu recebi aqui uma paciente, uma psicóloga que me falou, vai te procurar hoje, o paciente tal, ele não está vindo nas consultas, não está usando a medicação adequadamente. Ou seja, qual que é o meu trabalho? Eu vou sentar com ele, vou conversar e vou tentar manejar uma medicação que a gente consiga entender por que ele não está usando a medicação adequadamente e tentar usar uma medicação que eu vou garantir que ele tenha essa frequência maior e ver se ele frequenta mais a psicóloga, porque a gente consiga. Então, essa relação nossa é muito boa quando tem. E foi um dos motivos também que eu quis trabalhar no CAPS, né? Que eu lembro que quando eu estava terminando a psiquiatria e eu tive o burnout, a minha psicóloga, não sei se pode falar o nome dela ou não, né? A Luciana Sabino. Ela falou, mas por que você quer trabalhar no CAPS? Eu falei, porque eu sei que lá eu vou trabalhar com profissionais que vão me ajudar, são profissionais experientes. Então, eu tenho os meus colegas, tanto os psiquiatras, né, doutor Ortega, doutora Elisa, eu tenho um prestígio muito grande por eles, trabalhar junto deles, e da equipe também, dos psicólogos, da assistente social, desde os meninos lá da portaria, da menina da limpeza. Então, lá nós somos uma equipe, pessoal da enfermagem. Sim. Quando chega um paciente em crise, eu tenho a certeza que meu pessoal da enfermagem vai estar junto comigo, vai estar junto com as minhas psicólogas, para a gente acolher aquele paciente da melhor forma, para poder ser menos traumático, né? Porque ele chega
em crise, chega lá nervoso, chega irritado. Então, a gente tem que tentar ser menos traumático para poder aplicar a medicação, para fazer o que tem que ser feito. Claro. Então, eu amo trabalhar no CAPS, amo. Trabalho no CAPS 2, né, que chama o CERSAM. E lá tem muito disso, né? E também amo os consultórios que eu trabalho particular, também gosto muito, amo meus pacientinhos, né? Eles têm muito acesso a mim, graças a Deus. Tem uns que me acham pelo Instagram, tem uns que mandam notícias, mandam mensagem. Eu adoro, eu amo o que eu faço. Assim, hoje eu tenho a certeza que eu sou muito satisfeita no que eu faço. Tem um tópico importante na sua fala, bem no início da sua explanação, que me chamou a atenção. Você citou o nome da sua psicóloga. E é interessante pensar que uma profissional que cuida de outras mentes também cuida da própria mente. Como é esse cuidado de uma médica psiquiatra cuidando da própria mente para ter uma mente saudável, para poder salvar e transformar outras mentes? Gustavo, a mente hoje em dia ela é tão importante cuidar quanto o corpo. Uma mente bem, quando a mente está bem, a gente consegue gerenciar nosso corpo, Sim. consegue tomar as melhores decisões, entendeu? Para nós, para nossa família. Então, na época que eu adoeci mesmo, a Luciana foi fundamental, né? Eu tive 2 crises, né, de burnout. Na segunda, eu chamei o Dr. Francis, foi até a minha casa. Eu nunca vou esquecer, porque foi o dia do aniversário do meu filho. Ia ter o aniversário, aquelas de cabana. Sim. Falei, gente, eu vou receber uns 10 meninos e estava chorando muito. Foi um evento muito desgastante para mim naquele dia. E aí ele começou a medicar e me encaminhou para a doutora Luciana, Sim. que me ajudou a ter uma visão, né? Ela brincava comigo que eu era mulher tarefeira, justamente por causa da pandemia. Era aquela que acordava, trabalhava, dormia. Sim. Acordava, trabalhava, dormia. Porque eu também tenho 3 filhos, né? Meu marido da área médica sempre me incentivou a crescer e tudo mais. Quando eu falei que eu queria fazer psiquiatria, então eu tive que ir para Belo Horizonte, então ele que ajudava a ficar com as crianças. Eu sempre tive muitos anjos, né, lá em casa, que eram as meninas que me ajudavam a cuidar das crianças, né, porque eu tinha o meu mais velho e depois eu tive gêmeos. Sim. Então eu tenho 3 filhos. E minha mãe e meu pai que vieram morar aqui, meu sogro e minha sogra, mas por causa da pandemia, na época ficou um pouquinho mais restrito. Então, essas meninas que me ajudavam muito, sabe? Para poder cuidar dos meus filhos, eu ter a garantia que meus filhos estavam bem, para eu estar no hospital cuidando dos outros. Sim. Sempre tive essa consciência. E essa tranquilidade também, sabe? Hoje, graças a Deus, eu consigo ter um ritmo de trabalho menor, dar menos plantão, ficar mais em casa, mas foi conquistada com o tempo. E a Luciana foi uma pessoa que me ajudou muito, até mesmo ver essa versão minha, que eu mesma não, que foi o que me levou ao adoecimento, mas que eu mesma não estava nem vendo, né? Eu só estava meio que robotizada na época. Por inúmeras razões, que também não cabe citar aqui, e de acordo com tudo que você já relatou aqui durante o nosso bate-papo, você já teve a sua saúde mental fortemente afetada. Sim. E você, enquanto médica psiquiatra, atua na linha de frente, intervindo em pessoas que estão com a saúde mental fortemente afetada. Sim. O quanto que ter já estado do outro lado te auxilia nos tempos atuais como médica psiquiatra? Faz, porque eu sei o que é estar do lado de lá, né? Quando eu venho um paciente chega assim para mim, eu me vejo o que eu passei. Então, para mim, facilita muito. E eu vejo que eu saí, né? Eu consegui sair.
Eu fiz o tratamento, fiz a terapia, fiz a mudança. Não adianta também, né? Só né, a pílula mágica, não adianta só a terapia se a gente não estiver disposto a mudar. Então, a gente tem que mudar. Então, ajuda demais. Ajuda demais. Quando eu vejo um paciente, né, não precisa estar na mesma condição que eu tive, pode ser outras condições, mas saber que nem eu falei, a gente é tão ser humano, tão frágil quanto o outro, precisa de ajuda tanto quanto o outro. Então, modifica muito, muito. Sobre a figura do médico psiquiatra na sociedade, e você que no dia a dia vê e percebe todas as enfermidades que agravam e muito, de forma negativa, a mente humana. E pensando na depressão, o que é a depressão, doutora? A depressão é uma doença mesmo, doença química do órgão do cérebro, onde faltam, né, neuroreceptores que acabam levando a pessoa para pensamentos negativos, falta de vontade, doença química. O que levou, né, aquele processo de depressão pode ter alguma coisa que possa ter levado, ter contribuído, que são gatilhos, Sim. Ou também não. Né? Tem as depressões crônicas, tem vários. Quando a gente fala de depressão, na verdade, tem vários tipos de depressão. Né? Tem a depressão bipolar, então são vários tipos de depressão quando a gente fala. Então é uma doença, sim. E sobre a intervenção de psicólogos em mentes depressivas, quando existe a necessidade, falo isso porque isso já aconteceu comigo, quando existe a necessidade de uma intervenção de um médico psiquiatra, em qual estágio que está essa depressão nesse paciente para a psicóloga não conseguir dar conta sozinha, podemos dizer assim, me corrija se eu estiver errado, e ter que ter a intervenção de uma médica psiquiatra? Então, porque a gente recebe muito paciente de psicólogo, né? Porque ainda tem aquele estigma, né, do psiquiatra ser médico de... Não gosto muito dessa palavra, mas psiquiatra é médico de doido. Então, a gente recebe muito paciente de psicólogo. Então, quando eles veem que realmente precisa de algo químico, de uma medicação que vai ajudar a melhorar a serotonina, a dopamina, a norepinefrina daquele paciente, até mesmo para ela conseguir trabalhar, para ela conseguir fazer mais coisas, que nem eu falei. Às vezes um paciente depressivo está tão ruim, não quer sair de casa, não quer tomar banho, não quer... não tem vontade, não tem planos. Aí como que uma psicóloga vai conseguir trabalhar com uma pessoa assim? Então ela precisa introduzir uma medicação, elas sabem disso, né? Para poder estar trabalhando e aí começar a dar função, planeja 5 coisas para o seu dia, fala 5 coisas boas. Aí vai dependendo de cada psicólogo, de como, né, de como trabalha, né? Porque também a psicologia são divididas por áreas também de atuação. Doutora, existe uma causa maior oriunda de alguma razão específica que afeta diretamente e de forma muito abrupta a mente humana, fazendo com que um paciente possa contrair, podemos dizer assim, depressão, transtorno da ansiedade, burnout, enfim? Não, acho que para cada uma delas tem uma causa. Burnout né, pelo DSM-5 é o estresse gerado pela sobrecarga do trabalho mesmo. Sim. Né? A depressão é igual te falei, existem vários tipos. A ansiedade, eu falo que todos nós somos ansiosos, né? A ansiedade faz parte. Quando a gente vai brincar não, quando a gente vai assistir aquele filme Divertidamente, a gente vê que um dos bonequinhos que surgem lá é a ansiedade. Sim. Só que quando ela se torna patológica, ou seja, por conta da ansiedade, você deixa de fazer uma prova, você deixa de fazer uma entrevista de emprego, você reprova
várias vezes na prova de carteira de moto, de motorista, que eu pego muito paciente assim. Então, quando ela te prejudica, é ansiedade patológica, ela precisa ser tratada. Aí vale a pena a gente olhar com mais carinho, olhar com mais cuidado e consegue controlar. Né? A gente tem que saber controlar, se conhecer e controlar os nossos sentimentos. Né? E não deixar a ansiedade nos controlar. Que até eu adoro usar muito o filme, né? Porque lá a ansiedade ela pega lá o painelzinho de controle e sai controlando tudo, né? Ou seja, é mais ou menos aquilo. Então a gente que tem que controlar a nossa ansiedade. Eu estava ansiosa para vir aqui hoje, né? Mas eu tive que controlar a minha ansiedade para poder estar aqui e não deixar ela me controlar. Que legal. Tá controlada. Tá controlada. Doutora, o que a medicina representa para você? A medicina, a paixão, assim, eu posso classificar primeiro Deus. Você vê que eu sou uma pessoa muito religiosa, muito temente a Deus. Depois a minha família, né? E depois a medicina. Eu não arrependo em momento algum de ter feito medicina na minha vida, né? Se fosse para voltar lá atrás, mesmo tendo prestado pela Unicamp lá engenharia química, eu acho que eu seria uma engenharia química frustrada, ou então teria largado e feito medicina depois, futuramente, né? Igual muitos fazem uma disciplina e depois fazem outra. Mas é uma paixão, é a certeza de que eu fiz a escolha certa. O que a psiquiatria representa para a sua história de vida? Também é outra paixão e é tudo. A psiquiatria é outra certeza também que eu fiz dentro da medicina, que eu fiz a escolha certa, porque é o cuidar mesmo, né? Cuidar da mente, da alma da pessoa, né? Da onde a pessoa não se sente escutada muitas vezes, que ninguém escuta, não se sente acolhida, você acolher, e eu adoro acolher, fazer esse acolhimento. Então, eu amo a psiquiatria, eu me encontrei na psiquiatria também. Pretendo crescer cada vez mais, estudar cada vez mais, para entregar cada vez mais resultados para os meus pacientes, sabe? Eu estava no congresso agora, semana passada, quem pôde ver ainda falou, nossa, você estava muito feliz. Realmente, eu estava muito feliz de ter participado. Foi o primeiro congresso brasileiro que eu fui, pretendo ir em outros congressos. Gosto muito de estudar a parte psiquiátrica, essa parte mental, sempre gostei muito de tentar entender, né? Não é fácil, é muito complexo, mas eu gosto demais. Ser médica psiquiatra representa o que para Tatiane Teixeira? Ser médica psiquiatra? Essa pergunta... realização mesmo de um sonho. Foi realização de um sonho. Eu gosto de falar, quando se fala assim, você é médica, mexe com o quê? Com a psiquiatria, né? E gosto muito de ver também, quando eu falo assim, você é médica? Sou psiquiatra. Eu gosto de ver a reação na cara das pessoas, né? Porque uma coisa é você chegar e falar assim, você é médica? Sou dermatologista. Tem uma médica psiquiatra que eu gosto muito de Belo Horizonte, e ela fala também, né, da psiquiatria, o tanto que ela ama e tudo, e ela fala que a gente tem a licença poética para ser um pouco doida, né? E eu acho que é isso, é poder viver, poder amar, poder fazer minhas coisas, poder curtir minha família, poder estudar, atender onde eu gosto de atender. Os locais hoje que eu atendo são todos os locais que eu gosto. Quando eu vejo meus pacientes, né, dando feedback, estão indo bem, eu fico muito satisfeita, muito feliz. E quando não estão, a gente procura saber também o porquê que não está, né? Gosto dos meus filhos também saberem da minha profissão, do que eu faço.
tenho 3, eu tenho um já com 16 anos, né? Que já está quase na fase pré-vestibular, que até um pouco tempo atrás ele queria ser jogador de futebol, joga muito bem futebol, desistiu, hoje em dia fala que quer ser médico, mas acho que não vai na psiquiatria não, se for vai para a parte do pai de otorrino. Sim. Né? Os outros 2 ainda não decidiram nada não, mas se quiserem eu vou dar todo o meu apoio, porque é uma área linda, né? É uma área muito bonita da medicina. Qual é o maior sonho que você já realizou através da medicina? Através da medicina? O maior sonho que você diz... Fique à vontade para escolher em relação à órbita que você queira falar. Olha, eu sempre tive o sonho de ter a casa própria. Então, é a casa onde eu moro. É o lar que eu construí. É o maior sonho que eu tenho, que eu consegui através da medicina, que eu consegui através do meu trabalho. Qual é o maior sonho que você almeja realizar através da medicina? Eu almejo, através da medicina, especializar em outras áreas, se possível trazer mais novidades, mais opções de tratamentos para os pacientes aqui de Valadares. Eu penso muito nisso, sabe? Porque tem muitos tratamentos que ainda têm que ser buscados em Belo Horizonte. Sim. Então, eu penso muito nisso. Eu queria estudar mais para trazer mais tratamentos mais acessível para a população de Valadares mesmo, né? Porque Valadares, quando a gente fala Valadares, é Valadares e região. É uma região muito grande. Sim. Né? Então, quando eu penso, é mais isso mesmo. Doutora, a nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que Deus é tão maravilhoso que, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, nos livros das nossas vidas, Ele nos dá a propriedade de fazer com que nós mesmos possamos ser os próprios autores das páginas que serão escritas nos livros das nossas vidas. E diferentemente do que acontece nos livros, onde todo livro que se preze, todos os capítulos são feitos e acontecem em folhas, enquanto seres humanos, nós temos a dádiva de fazer com que os capítulos das nossas vidas possam vir através de diferentes formas. Pode ser um dia, pode ser um conselho, pode ser uma viagem, pode ser uma conversa, pode ser um momento, um período. Mas além de tudo isso, pode ser pessoas únicas, marcantes e para lá de edificantes da nossa história de vida. Pessoas tão importantes que, na maioria das vezes, dependendo do grau de importância que ela tem na nossa vida, ela seria o nome do livro da nossa vida. Seria o título do livro da nossa vida. No livro da doutora Tatiane Teixeira, como você classificaria e o que você falaria a respeito de um capítulo da sua vida que atende pelo nome de Emídio? Emídio, meu pai. Meu pai foi um excelente pai, né? Foi um pai presente, teve muitas coisas boas, né? Nunca deixou faltar nada pra gente. Muito trabalhador, ele que provia, né? Era o provedor de casa, né? Trabalhava. Um pai muito bom, muito maravilhoso, presente. Eu não posso queixar. Teve os seus erros, né? Teve muitos erros, não como pai. Ele não teve erros como pai, ele teve erros como esposo, né? Talvez foi os erros que hoje, né,
que eu vejo que eu não quero que o meu marido tenha, Sim. que são ensinamentos que eu não quero que passar para os meus filhos, né? Porque foram escolhas ruins, né? Que não abalou só ele, abalou a família, a estrutura toda. Mas meu pai é falecido, né? Já tem uns 2, 3 anos. E a oportunidade que eu pude, né, de trazê-lo para cá, quando eu engravidei dos gêmeos, minha irmã teve que ir para Florianópolis. Meu pai já era doente, Sim. tinha diabetes, renal crônico, tudo mais. E a distância, né? Na época eles moravam em Bauru, eu Valadares, ficava muito difícil. Então eu tive a oportunidade de trazer ele e minha mãe, eles escolheram também, não só Sim. eu, né? Eles escolheram vir tá mais perto para ajudar a cuidar dos gêmeos, e eu poder ajudar do meu pai. Então foram 5 anos que eu pude tá ajudando, né? E meu pai era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito simples, filhos de portugueses. E meus avós conquistaram muita coisa aqui no Brasil, vieram de navio, aquela coisa, fugido de guerra, tudo mais, Gustavo. História muito bacana, né? Minha avó contava, fogãozinho a lenha que colocava 2, como é que fala? Tijolo para fazer fogão, né? E mesmo assim conseguiram conquistar comprar casas e ter uma vida boa, uma qualidade de vida boa. Meu pai também teve essa qualidade de vida boa, meus tios. Mas só que a humildade dele sempre foi muito grande. Então, meu pai sempre foi uma pessoa muito humilde. Sim. Né? E uma pessoa muito boa, muito tranquilo. Meu pai, serenidade. Meu pai sempre foi muito tranquilo, sabe? Nunca foi aquele pai bravo, aquele pai... Claro que nos momentos, né, que eu dei trabalho na adolescência, brigava e tudo mais. Mas ele era mais tranquilo que a minha mãe, né? Então, e poder estar... que nem os 5 anos que ele teve aqui, ele nunca precisou internar, né? Era uma preocupação. Eu falei, gente, se eu precisar internar meu pai, como é que eu vou fazer, né, ajudando minha mãe, trabalhando... Porque de família, né, tirando a família do meu marido, que graças a Deus também sempre deu muito apoio para a gente, mas como é que a gente vai revezar em hospital? Mas ele, graças a Deus, nunca precisou, né, fazer a hemodiálise, a gente conseguia acompanhar, ele tá junto. E ele sempre uma pessoa muito discreta e tranquila. Assim foi o Emídio. Se ao invés desta pessoa que vos fala estivesse o seu pai na sua frente agora, o que você falaria para ele? Obrigada. Obrigada por tudo. Por tudo que ele me ensinou, que ele me ajudou, né? Ajudou na minha formação da minha personalidade, né? Que a gente sabe que o pai e a mãe ajuda, né, na formação da personalidade, do que é a pessoa. Sim. Né? Do que é importante. Eu lembro que assim que eu formei, eu voltei para Bauru e ele falou assim, aqui, vê se não vai perder o diploma da primeira semana. Né? Então, foi com um sacrifício que ele pagou minha faculdade, né? Ele e minha mãe trabalharam bastante. Nessa época, minha mãe, eles tinham um posto de gasolina, eles trabalharam, né, em Bauru. Então, gratidão mesmo, que eu não sei se eu tive a oportunidade de estar falando, né? Porque meu pai faleceu de uma hora para outra, mas eu tenho certeza que com carinho, né, que a gente demonstrava, eu e minha irmã, a preocupação, acho que ele se sentia amado, se sentia esse carinho. E a Maria Cecília? Qual o peso desse capítulo na sua história de vida? Quer que eu chame ele? Minha mãe sempre foi aquela mulher mais de fibra, sabe? Aquela mulher batalhadora, né? Aquela mulher que sempre buscou, né, fazer tudo pela família. Ou seja, quando eu falei que meu pai não foi um mau pai, né, desejou um pouquinho
como marido para minha mãe, ela nunca deixou faltar nada para a gente, né? Para mim e para minha irmã, eu tenho uma irmã. Então, sempre me incentivou muito, né, a ser médica, sempre teve muito orgulho, né, da minha formação até hoje. Me ajuda demais, ajuda a minha irmã demais, né, a cuidar dos nossos filhos. Ela está aqui hoje, por isso que eu falei que aqui chama, porque hoje ela fica um pouco com a minha irmã em Bauru e fica um pouco comigo aqui em Valadares. Então, meus filhos são loucos, apaixonados. Legal. É aquela avó que meu filho chega, o mais velho, 11 horas e fala: ô vó, esquenta a janta para mim. Ela vai lá, faz a janta, esquenta. E como mãe, ela sempre foi assim. Era uma mãe mais autoritária, mais de brigar mesmo, sabe? De não deixar a gente sair na linha, de ter festa 10 horas, ela me levar 9, me buscar às 11, aí os colegas de turma ir brigar: não, mas deixa ela aí, ninguém vai fazer. Aí ela: ninguém vai fazer nada com ela mesmo, não, porque eu tô levando ela embora. Sabe, assim, é que a mãe muito protetora, muito protetora. O que é bom ser uma mãe protetora, mas é porque... Quando eu te disse que muitas coisas eu fui amadurecendo no meio do caminho, é porque eu fui muito protegida na minha infância e a minha adolescência, sabe? Sempre fui muito protegida e protegida pela minha mãe. E hoje ela para mim é um braço direito, esquerdo, ela me ajuda demais, tanto a mim quanto a minha irmã. A gente fica disputando a presença dela. Na sua história de vida e no livro da sua vida tem outros 3 capítulos. Tem outros capítulos também, mas tem 3 que são muito específicos e que te deram a oportunidade de ter a dádiva de ser mãe. Lucas, André e Isabela. Sim. O que esses 3 capítulos têm de importância e grandeza para Tatiana Teixeira? Você quer me fazer chorar? Não. Os meus filhos são tudo. Eu tenho muito orgulho dos meus filhos. O André agora com 16 anos, né? É um filho, sempre foi um filho maravilhoso. Os 3 sempre foram, né? O André, na verdade, quando eu conheci o Daniel, você falou que 8 anos, né, de namoro e noivado. Foram 6 meses entre namoro e noivado, e logo depois, em seguida, 8 meses, a gente já estava casando, porque o André veio selar o nosso amor, né? E o André é um menino maravilhoso, é um adolescente maravilhoso, não me dá trabalho, é um menino estudioso, é um menino bonito, é um menino que gosta de atividade física, atleta, queria ser jogador de futebol, e a gente sempre dava muito incentivo, né? Porque eu vi o dom nele, né? Igual eu vi o dom da medicina, eu conseguia ver um dom dele no futebol, assim, mas ele por si só decidiu que não queria mais ser jogador. Hoje fala em ser médico, mas a gente vai respeitar o que ele quiser ser e vamos dar força porque ele quer ser. Sim. Porque a gente sabe da capacidade dele, né, de ser o que ele quiser ser. E é um menino estudioso, graças a Deus não se envolve, né, com coisas erradas. As amizades dele, eu amo as amizades deles, sabe? E o que Valadares me contribuiu, porque se fosse Belo Horizonte, São Paulo, são cidades maiores, né? Talvez eu não teria tanto contato, né? Com as amizades, com tudo isso, né? E ele talvez não teria tanta liberdade igual ele tem aqui em Valadares. Então, já falei muito do André. E o Lucas e a Bela são 2 crianças, são gêmeos, né? Depois do André, eu sempre quis ter o 2º filho. Dei um trabalho para engravidar, não consegui engravidar, porque o André foi muito fácil. Sim. Aí eu falei, o outro filho vai vir muito fácil também, né? O André veio rapidinho.
E aí não vinha o Lucas e a Isabela, quase deixei o doutor Ubirajara doido, ia lá no consultório dele e falava, mas meu Deus, humano, e não consigo engravidar. E ele, Tati, você não tem problema, Daniel não tem problema. E aí eu entendi o porquê, né? Aí foi novamente Deus preparando coisa maior para mim, que preparou o Lucas e a Isabela. São duas personalidades diferentes. A Isabela é uma menina maravilhosa, muito amorosa, uma filha muito amorosa, manda recadinho o dia inteiro, mãe, você vem aqui, mãe, você vai dormir em casa, mãe, eu te amo. É aquela filha, mas ela tem um gênio um pouco mais forte. Sim. Né? Eu falo, tem um gênio um pouquinho mais forte. E o Lucas é um doce. O Lucas é um menino assim também muito fácil de lidar. Não que a Isabela não seja. Sim. Eu acho que é homem e mulher, talvez, não sei, né? O Lucas é um doce, é um menino muito inteligente também, vai muito bem na escola, tem vários amigos maravilhosos, a Isabela também, tem a Paula, a Rafa também, que são amigas né? É bom saber que crescem com pessoas, claro, né? Com famílias boas, que a chance, né? de no futuro isso dar bons frutos, para mim me deixa muito sossegada. E o Lucas também, tem os amigos dele, acho que é o grupo, o Lucas a Bela é mais tímida, o Lucas tem acho que é o G6, que são os amigos deles, são 6 amigos, e é um menino também que respeita, não me dão trabalho, Gustavo, não, que legal. Eu não tenho, se eu te falar que eu chego em casa e são meninos que me dão dor de cabeça, que eu tenho, é mentira. Que legal. Amém. E que Deus conserve. Amém. Porque são três preciosidades na minha vida, assim, que eu fui agraciada. E nunca esqueci do ultrassom deles, né? Porque eu estava esperando mais um. E estava 2. Vieram. Deus falou assim, você merece mais. Vieram 2. Eu fiquei conhecida no hospital como a Tati, mãe de 3. É verdade. Fiquei conhecida no hospital por muito tempo como Tati, mãe de 3. E graças a Deus, a fruta não cai longe do pé, né? Com certeza. Agora é o jogo das palavras. Vou citar nomes ou palavras se você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Podemos ir? Vida. Felicidade. Deus. Tudo. Religião. Deus. Amor. Daniel. São Paulo. Uma palavra só para São Paulo? Nascimento. Alfenas. Desenvolvimento. Belo Horizonte. Crescimento. Governador Valadares. Família. Filhos. Tudo. Emídio. Saudade. Maria Cecília. Amor. Juliana. Amor. Tatiane Teixeira. Nossa, me defini. Acho que eu ainda estou em processo de conhecimento, mas talvez resiliência. Tudo que eu já passei, tudo que eu já, né, que eu já tive na minha vida, crescimento, força. Eu sou satisfeita com a Tatiane, que está cada vez se formando, né? A gente não pode parar. Amém. Agora, defina a sua vida com uma palavra. Gratidão. Defina a sua história de vida com uma frase. Minha história de vida? A minha história de vida, graças a Deus, foi muito melhor do que aquela criança, aquela adolescente imaginou que seria. Deu tudo certo, graças a Deus, continua dando. Eu
Eu sou muito feliz, eu sou muito grata. A vida que eu tenho, a vida que eu formei, não foi... Houveram momentos fáceis, houveram momentos difíceis, como para todo mundo. Eu falo Sim. que a gente tem que ter 2 livros, né? Exato. Abrir num dia fácil vai passar, no dia difícil vai passar. E chegar até onde eu cheguei até hoje, no dia de hoje, né? Dia 13 de novembro. Teve muitas coisas. E, recentemente, eu não poderia de falar de uma das coisas que também mexeu muito, não só com a minha estrutura, mas com a estrutura toda da minha família, especialmente a família do meu marido, que foi a perda do meu cunhado querido, que a gente ama muito, o Dr. Frederico Teixeira, uma pessoa muito especial, que serviu como exemplo também, uma pessoa que foi um grande médico, um excelente pai, um excelente marido, um excelente filho. Então, assim, a gente não sabe o que a vida vai nos reservar, Sim. né? Ele era uma pessoa saudável, teve um câncer, infelizmente levou ele muito novo, muitas coisas para viver. Então, e se eu tivesse que deixar um recado aqui para quem fosse assistir o seu podcast, viva cada dia como se fosse o hoje, bem vivido, com responsabilidade, né? Com muita humildade, com muita empatia, olhando o próximo, porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Com certeza. Defina a sua história de vida com uma frase. Deu certo. Deu certo. Eu acho que tudo que eu passei, de onde eu vim, deu certo. Eu sou grata. Amém. Que bom que deu certo. Defina essa conversa com uma palavra. Nossa, conversa maravilhosa. Muito feliz. Obrigado. Vou acreditar. Foi maravilhosa. Eu estava com medo, né? Estava ansiosa, Sim. com medo. Será que tem que preparar algum material? Será que tem? Como que vai ser? Nunca é fácil falar da gente, Sim. né? Sempre gera um certo desconforto, porque quando a gente fala da gente, tem muitas coisas aqui guardadas, Claro. né? E cada pessoa tem... Eu atendo muitas pessoas, então eu vejo que às vezes o peso daquela pessoa é diferente do peso, né? Do meu peso. Sim. E aí eu falo assim, nossa, acho que meu peso foi leve, né? Então aí que eu agradeço mais a Deus pelo meu peso ter sido mais leve. Não que eu não tenha passado por muitas coisas, né? Vim de uma família muito humilde, que lutou muito para ter as coisas, por isso que eu falo que deu certo, porque, né, se for ver lá atrás, de onde eu saí para onde eu estou hoje, para tudo que eu tenho hoje, Sim. deu certo. Que bom. Muito obrigado, foi extremamente maravilhoso ter eternizado sua história de vida de uma mulher tão grande e importante para a história da nossa cidade, principalmente se tratando, né, de estar inserida em um segmento profissional para lá de fundamental para a saúde humana. Muito obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado, doutora. Amém, obrigada mesmo. Para mim foi até uma surpresa na hora do meu pai. Jornalista pesquisa. Pesquisou o nome, olha só, pesquisou o nome do meu pai. É o nosso dever. Que foram figuras muito importantes na minha vida, né? Contribuíram para que eu Claro. chegasse até hoje, onde eu estou. E sou muito grata começar esse dia hoje, essa quinta-feira, né? Exato. Que nós estamos, com outro conceito, até com outra leveza. Fico feliz de poder ter transmitido isso para você. Obrigado mais uma vez, doutora. O Resenha Cast de hoje, para lá de especial, vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto amanhã com mais uma história para ser eternizada e, claro, compartilhada com todos vocês que estão aí do outro lado para o episódio número 1312 do Resenha Cast. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.